A coisa mais fácil do mundo é dar pitaco na vida dos outros. A coisa mais fácil do mundo é dar opinião para a vida dos outros, dar solução, entre aspas, para a vida dos outros. Você pode reparar que ao longo do tempo, com certeza na sua vida, algumas pessoas já quiseram dar pitaco no que você devia ou não fazer, no que você deveria ou não ter feito. E muitas pessoas gostam de colocar o bedelho onde não são chamadas, né? Pessoas sem noção, pessoas intrometidas e pessoas que acham que têm o direito de escolher por você, tomar decisões por você, ou simplesmente os engenheiros de obras prontas que vêm criticar algo depois que já foi feito, depois que já foi realizado, algo que já aconteceu e vem dizer o que todo mundo já sabe. É o engenheiro de obra pronta que faz questão de criticar e apontar o dedo dizendo que você deveria ter feito diferente depois que a coisa já está feita, já está realizada. Isso nós vemos muito na nossa vida, né? Então, temos que parar para refletir bem sobre isso. E esse pitaco na vida alheia não é só de encarnados. Existe a maioria de encarnados para encarnados, ou seja, aquelas pessoas que gostam de se intrometer e que se acham no direito de dizer o que você tem ou não que fazer, ou teria ou não feito, teria que ter feito. Isso também existe do ponto de vista de espíritos desencarnados querendo dar para nós referências e querendo dizer para nós o que a gente tem ou não que fazer também, tá? Então é preciso ter um alerta muito grande com isso, muito grande com alguns médiuns e com alguns espíritos, tá? Por quê? Porque na vida aqui entre encarnados é comum já que familiares, pessoas intrometidas, pessoas sem noção, pessoas que se acham donas da razão e pessoas que se acham superiores queiram dar pitaco. Tem os engenheiros de obra pronta, tem aqueles que criticam, não te ajudam. Você não pode contar com essas pessoas nunca na vida. Mas quando você toma uma decisão e dá algo aparentemente errado ou que não foi muito bom, aí essas pessoas aparecem para criticar o que é que você fez, a decisão que você tomou, as escolhas que você fez na vida, não é? Só que ninguém está vivendo o que você está vivendo, ninguém está sabendo às vezes o que você passa, ninguém sabe a dor que você está sentindo, o sofrimento, a dificuldade que você está atravessando. Só você sabe. E essas pessoas de fora, sem saber o que você passa, sem ter um pingo de empatia e um pingo de compaixão, querem determinar o que você tem ou não que fazer, ou querem criticar o que você fez. A vida interior de cada um de nós, os altos e baixos emocionais, são coisas que só cada um de nós sabe. O outro não sabe. Por mais até que viva próximo a gente, que tenha uma proximidade, ou que tenha uma amizade à distância, né? Ou até um pouco mais próxima, mas imagina o que a gente está passando. Mas só quem sabe o que cada um passa é cada um. A nossa vida interior fervilha, a nossa vida interior borbulha, a nossa vida interior e os altos e baixos, as quedas emocionais, a saúde, a doença, a cura, o restabelecimento orgânico, enfim, os altos e baixos, as crises, os momentos caóticos e desafiadores, só quem sabe é cada um. Então, os outros imaginam, supõem, mas não estão sentindo, não estão passando pelo que aquela pessoa está passando. Então, cada um tem o direito de ter as suas escolhas, porque cada um é que sabe onde seu sapato aperta e cada um é que sabe o que está realmente passando. Cada um é que sabe o que está realmente sentindo, sofrendo, doendo, aonde dói e como dói, a intensidade dessa dor. Portanto, não caia nunca nessa do que os outros dizem ou vão dizer dos engenheiros de obras prontas, daquelas pessoas que você não pode contar com elas para nada, não te ajudam em absolutamente nada, mas depois que as coisas acontecem,
querem vir te criticar e dizer que você deveria ter feito assado assim, desse jeito, daquele jeito. Não conte com essas pessoas. Essas pessoas não têm nada a acrescentar na tua vida. Como também é importante dizer, pessoas que muitas vezes vêm te dar, entre aspas, conselhos e direcionamentos, elas podem também estar equivocadas. Elas podem te dar um conselho ou um direcionamento que para elas é melhor no ponto de vista dela, mas elas não sabem o que você está passando, nem muito menos sentem o que você está sentindo. Então, é necessário você fazer uma busca interior, uma viagem interior, antes de tomar certas decisões na vida. Existem algumas decisões que são muito fortes em nossa vida. Decisões que vão, inclusive, alterar o nosso destino e que podem nos levar para a lama, podem nos levar para o ostracismo, podem nos levar para, inclusive, o desencarne, podem nos levar para a miséria e podem nos levar para a fortuna, podem nos levar para momentos novos de saúde, de prosperidade, enfim, decisões cruciais em nossa vida. Então, essas decisões cruciais, elas precisam de que a gente eleve o pensamento aos céus, que a gente converse com a espiritualidade, converse com Deus para tomar decisões. Nunca se precipitar nas decisões, mas também nunca demorar demais para tomá-las. Porque tem aquelas pessoas também que são sempre medrosas demais, né, indecisas demais, e o tempo passa e também nada se resolve, porque as pessoas são extremamente medrosas e indecisas e preferem ficar naquela zona de conforto caótica do que tomar decisões. Então é importante você buscar uma linha de equilíbrio, uma linha tênue, é verdade, mas de equilíbrio, da busca do equilíbrio, para que você nem tome decisões precipitadas, decisões equivocadas porque são precipitadas, são na euforia de um momento, sem analisar, sem ponderar, sem raciocinar, mas você também não seja uma pessoa lenta, lerda, demorada demais e procrastinadora para tomar decisões. Então é uma linha tênue que você vai ter que trabalhar e buscar isso com o seu interior. E quando se fala da espiritualidade, né? Alguns gurus, mestres, entre aspas, ou espíritos desencarnados que dizem o que é que você tem ou não que fazer. Você precisa ter muito cuidado com relação a isso também, porque nem tudo que os espíritos dizem nós devemos levar a sério. Nem tudo que os espíritos dizem é de fato o melhor para nós. Nem tudo que os espíritos dizem nós devemos seguir. Primeiro, você precisa buscar médiuns de sua confiança, de sua inteira confiança. Você precisa buscar médiuns de sua inteira confiança, se quiser buscar a opinião ou a visão dos espíritos. E segundo, você precisa também procurar raciocinar o que é que aquele espírito está dizendo ou indicando para você. Você não tem que acatar tudo que os espíritos dizem. Não, porque os espíritos estão dando apenas também o ponto de vista deles, a opinião deles. Claro que em grande parte dos momentos são espíritos orientadores, mentores que têm uma visão mais alargada, mais profunda, que estão desencarnados, tendo uma visão mais geral, mais completa, que querem o seu bem e que estão lhe orientando para o seu bem, para o seu melhor. Então, levando em consideração isso, em alguns momentos nós devemos sim seguir essas orientações dos espíritos, levando em consideração a confiança que temos no médium, a confiança naquelas palavras que ressoam com a gente, e esse ressoar faz com que a gente realmente confie naquele processo, confie no que foi dito e siga aquelas orientações e faça o que foi dito, não é? Eu não gosto de dizer faça o que foi mandado, porque a partir do momento que se tem que se manda fazer, aí você já foge um pouco de uma relação de poder ter a sua autonomia, né? Então, não é o que o espírito manda. Se o espírito for muito mandão, também não faça. É o que o espírito orienta, o que o espírito sugere, não o que ele determina que tem que ser assim e acabou. Se o espírito determina que tem que ser assim e acabou, já duvide desse espírito. Porque um espírito realmente evoluído, ele vai te dar uma sugestão, uma orientação sábia, e não uma ordem, uma determinação onde não se pode pensar diferente ou fazer diferente.
Então pense um pouco sobre isso antes de fazer suas consultas com médiuns, clarividentes, com pessoas que fazem consultas mediúnicas, que dão orientações juntamente com espíritos, tá? É importante que você tenha esse cuidado, esse alerta. Eu digo isso porque eu vivo isso, tenho essa experiência não só como médium, mas também como pessoa que já procurou em algum momento orientação também, que já procurou orientação em outros médiums e que já sentiu o que lá no livro dos médiuns diz a natureza das comunicações, né? O que é que cada espírito queria dizer e a identidade desses espíritos também, que é outro capítulo lá do livro dos médiuns. Então, é importante ter muito cuidado, tanto com encarnados como desencarnados que querem dizer o que é que você tem que fazer. Porque só você sabe de fato, o seu coração, sua mente, sua intuição precisa falar. Você tem que seguir a sua intuição e o seu coração, também a sua razão, não esquecendo a razão. Quando a gente diz assim, seguir o coração, não é só seguir o coração. Em muitos momentos você tem que equilibrar o coração com a razão. O coração e a emoção às vezes quer sair fazendo loucuras, fazendo mil coisas, mas você precisa ponderar também com a razão. Eu vou citar um pequeno exemplo. Certa vez, uma pessoa que eu procurei queria uma pessoa que trabalha com mediunidade e os espíritos que assessoravam essa pessoa, isso há um tempo atrás, essa pessoa e os espíritos estavam dizendo para eu, de repente, largar uma situação, largar um relacionamento que eu estava, largar um relacionamento que eu estava e ir embora. Assim, de repente sair e ir embora para a rua. Só que os espíritos estavam sugerindo isso como se fosse assim, eu largar tudo e ir embora. Simplesmente. Ah, certo. Mas eu ia embora como? Eu ia me alimentar como? Eu ia viver como? Quem é que ia pagar as minhas contas? No momento eu estava com situação financeira muito ruim, né? Tinha uma dependência não só emocional, mas uma dependência financeira da outra pessoa, certo? Nessa época. E aí, como é que era essa situação? Ah, mas você tem que ter fé. Você vai seguir a fé. Você não tem fé, não? Vá embora e siga a sua fé. Vai dar tudo certo. Então, essa conversa, ela é sedutora. Você entende? Vai embora que vai dar tudo certo, porque é questão de fé. Você não tem fé, não? Só que uma coisa que, por exemplo, a doutrina espírita fala que é sensata é a chamada fé raciocinada. É uma fé racional. Você não é só a fé. A fé por si só, ela pode. A fé sem um pingo de razão, ela pode levar você a fazer desastres em sua própria vida. Fazer loucuras. Isso não é fé. Isso é um destempero. Isso é um desequilíbrio. A fé por si só, que não encara a razão, que não está de mãos dadas com a razão, é uma fé cega. Então é importante a gente ter cuidado em relação a isso. O espírito na época disse assim: vá, você não tem fé não? Você tem que seguir a sua fé. E o que é que seria seguir essa fé nesse exemplo? Nesse exemplo seria eu largar tudo, deixar esse relacionamento que eu estava e ir embora sem casa, sem teto, sem moradia, sem dinheiro, para viver como? Aonde? O espírito ia comprar uma casa para mim, o espírito ia me abrigar onde? O espírito ia me dar o dinheiro para eu comprar minha marmita, meu almoço, o espírito ia me abrigar, o espírito ia arrumar um emprego para mim. E aí? São essas coisas que a gente precisa também ponderar. Ah, mas é falta de fé. Você tem que confiar. A fé está nessa possibilidade de você largar tudo isso só pela fé, porque é nisso mesmo, é acreditar no que não se vê. Não, não é não. Não vá nessa. Não vá nessa porque você vai cair. É barca furada. É barca furada. É preciso ter muito cuidado com relação a isso. A fé é primordial em toda a nossa vida.
Precisamos ter fé. Como diria Gil, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Precisamos, de fato, ter fé. Em alguns momentos é a fé que nos fortalece, é a fé que inclusive nos pode curar, nos pode nos reequilibrar. É em alguns momentos a única coisa que nós temos realmente que nos apegar é a fé. Mas nós não podemos esquecer também do lado racional. E portanto não é falta de fé você ponderar situações. Ponderar situações, porque isso não é porque o espírito A, B ou C ou D está dizendo vá lá, largue tudo, vá viver, certo? Mas vai viver como? Não, vai embora que vai aparecer um jeito, vai dar jeito, vai aparecer uma fórmula, uma solução. Não é assim. Você vai cair numa história de uma fé cega, certo? De um conselho de um espírito que é apenas um ponto de vista dele, ou muitas vezes é um obsessor, é um espírito contrário a você, se fingindo de um espírito orientador, se fingindo de um espírito amigo e que quer ver você debaixo da ponte, quer ver você desabrigado, quer ver você passando fome, quer ver você doente, jogado ao léu no meio da rua, morrendo. Essa é que é a realidade. Então você precisa ter muito cuidado com quem você procura consultas de clarividência, de mediunidade, de orientação. Você precisa ter muito cuidado. E mesmo com os médiuns que você confia, você também tem que, de certa forma, ter um pezinho atrás com algumas informações que possam vir de alguns espíritos que não ressoem com você, certo? Muitas vezes a culpa não é nem do médium, mas naquele momento o médium não está bem assessorado. Durante a minha vida eu já procurei médiuns para me dar orientações, conselhos, médicos que eu confiava, pessoas que eu confiava. E em algum momento eu já me consultei com uma pessoa em que foi muito assertiva, muito forte, muito contundente e foi assim uma consulta, entre aspas, um momento que deu orientações muito boas, muito certeiras e que ressoavam comigo e que faziam sentido, porque além do lado da fé também tinha um equilíbrio da razão, tinha um contexto, tinha algo que ressoava, que fazia sentido. Já em outro momento, com essa mesma pessoa que eu procurei, houve uma situação diferente. Ou seja, o médium, a pessoa era boa, tinha um bom filtro mediúnico, mas em algum momento ele estava mal assessorado. Veja como é a situação, veja como é complexo. Um médium pode estar bem assessorado num momento bom e te dar orientações fantásticas. Em algum momento o médium pode ser bom, mas ele no momento não está tão bem assessorado como pensa estar. Às vezes cai em fascinações, em mistificações, e numa dessas esses espíritos que se fazem de amigos, de bondosos, podem te dar uma orientação para ferrar a tua vida. Ou simplesmente são espíritos que estão dando apenas a opinião dele, o ponto de vista deles, mas eles não estão na carne sentindo o que você está sentindo, passando pelo que você está passando e sabendo o que você está vivendo de fato. Então é necessário ter muito cuidado em relação a isso. Eu não quero alongar mais o vídeo, mas eu quero deixar esse recado muito importante para vocês que acompanham aqui a TV Prof. Kardec. Muito cuidado com as orientações que vocês recebem de supostos espíritos superiores, supostos espíritos amigos em consultas mediúnicas, consultas de clarividência, etc. É necessário ter muito cuidado. Ouça tudo, mas só absorva aquilo que realmente ressoa com você. O que não ressoar com você, não faça. Não caia nisso. E também não caia nessa história só de seguir uma fé desorientada, uma fé cega. Uma fé cega vai te levar a desastres, a situações desastrosas, catastróficas em tua vida. Siga uma fé que mantenha um equilíbrio com a lógica, com a razão, com aquilo que ressoa em você e com aquilo que você sente em sua vida. Se alguém disser para você, saia da sua casa hoje, ou saia da casa do seu pai, da sua mãe, ou saia da casa de sua esposa, ou saia da casa do seu marido, saia agora ou saia amanhã, arrume suas malas e saia.
Ah, mas eu não tenho para onde ir. Saia. Tenha fé. Você não tem fé, não? Saia por aí. Vai aparecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Isso é loucura. Isso é muitas vezes o médium está sendo obsediado e não percebe. Ou está sofrendo influência negativa e não percebe. Então, uma fé que não te dá nenhum tipo de apoio, que não te mostra nenhum tipo de caminho plausível, que não te mostra uma possibilidade clara de um abrigo, que não te dê uma concretude, é apenas uma fé cega. É apenas uma fé desnorteada, não é a verdadeira fé que tenha que seguir. A verdadeira fé, ela caminha com um lado racional, ela caminha com a lógica, ela caminha com a razão, ela te dá um ponto de equilíbrio. Ou seja, você vai ter que seguir uma fé, vai ter que acreditar sim que tais coisas vão acontecer, mas você precisa ter um mínimo de alicerce. Você precisa ter um mínimo de condições básicas para a tua sobrevivência. Você não pode simplesmente largar tudo e querer viver uma vida franciscana nos dias de hoje. Vai tirar a roupa, vai viver nu, feito São Francisco, sair pela rua e esperar que a fé, que alguém vai te socorrer e te ajudar. Não é assim. Isso aí é uma coisa desnorteada, desequilibrada. Não é assim. Então é necessário ter muito cuidado com relação a isso. Sobretudo, nós vivemos numa sociedade, num mundo caótico e numa sociedade que nunca foi tão desumana, nunca foi tão insensível, nunca foi tão sem empatia como essa, sem compaixão. Ou seja, ninguém está nem aí para ninguém, com poucas exceções. Então não espere que você vai sair e milagres vão acontecer e vão te abrigar e vão te alojar e vão te dar comida e vão te dar dormida e vão te dar roupa. Não é assim. Eu estou dando só um exemplo, mas pode ser várias coisas. Estou citando um exemplo que aconteceu comigo e que no momento eu ponderei, eu analisei, eu raciocinei de que aquela orientação não era melhor para mim. Como assim? Você deixar tudo, largar tudo e ir embora aventurar no meio da rua sem nada de concreto, sem nada que pudesse me dar uma condição básica de alicerce. Isso é loucura, o nome disso. Isso é insensatez, isso não é fé. Isso é um conselho que vai te deixar sem eira nem beira, na rua, desalojado, sofrendo, e vai ser uma decisão terrível na tua vida. E esses espíritos que te deram esse conselho, das duas uma, ou eles simplesmente estão dando opinião assim, o ponto de vista deles, mas sem ter um pingo de empatia, não estão pensando na tua situação e considerando a tua vida, as tuas dores, as tuas dificuldades e desafios, ou simplesmente são espíritos zombeteiros, brincalhões ou obsessores travestidos de orientadores e mentores. Então é preciso ter muito cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado com isso. Você ouça tudo, questione, pergunte aos espíritos, ou pergunte aos médiuns também sobre as orientações que são dadas, por que isso, para que isso. Questione, não aceite tudo de goela abaixo, questione. E mais do que isso, se não ressoar com você, se você não sentir que aquela é a melhor decisão para você, não siga. Não siga, tá? Eu digo isso e eu sou um médium, por exemplo. E eu faço também a minha autocrítica no dia que eu sinto que eu senti que eu dei alguma orientação que não é o melhor para a pessoa, eu mesmo vou criticar a mim mesmo. Ou se eu sentir que algum dia algum espírito deu alguma informação que não é a melhor para a pessoa, eu mesmo vou dizer à pessoa, olha, a orientação é essa, mas eu penso diferente, ou eu deixaria na sua mão a escolha, etc. Ou seja, a gente tem que estar, a gente enquanto médium também tem que estar sempre se burilando e autoavaliando o nosso trabalho e quem são esses espíritos que estão de fato nos assessorando. Se são realmente confiáveis e se a gente não está muitas vezes também sendo enganado por alguns que se possam dizer amigos e orientadores. Resumindo, precisamos ter, primeiro, entre encarnados, não dê ouvidos àqueles que só aparecem depois que as coisas estão feitas, são os engenheiros de obras prontas,
ou aqueles que não te ajudam em nada, mas só aparecem para te criticar, ou dizer que deveria ter feito assim, ou assado, ou assim, ou aqueles que gostam de dar pitaco na tua vida, mas não te ajudam em nada, não colaboram com a tua vida em nada, não sabem dar missa um terço, não te ajudam em nada, não sabem o que você está passando, não têm uma conversa com você e querem de longe dizer o que é que você tem ou não que fazer. São pessoas que não vivem o que você está vivendo, não sentem o que você está sentindo, ignore-os. Geralmente são pessoas insensíveis, que não têm empatia ou que querem até o teu mal. Isso também serve para os espíritos desencarnados. Nem todo conselho de espírito é um bom conselho. Você tem que saber primeiro quem é o médium, e mesmo que você confie no médium, duvide também de algumas informações que, quando elas não ressoarem com você, duvide de algumas informações, questione os espíritos, questione o médium quando não ressoar. E depois que receber aquele conjunto de informações, faça uma autoanálise, pense bem antes de tomar decisões, para que você não se prejudique. Ou seja, no final das contas, só você mesmo é que sabe o que você passa e o que você sente e a sua condição encarnatória no momento. E essa sua condição encarnatória no momento, só você que está sentindo e passando por ela. Não é espírito A, B, C ou D que vai ter que determinar o que você tem que fazer. Ele pode orientar, dar uma orientação, uma sugestão que pode ser boa e positiva. E na maioria das vezes é, mas em alguns momentos também pode ser gato por lebre, pode ser uma informação que vá te jogar na lama, que vá te jogar numa vida de tristeza e sofrimento. Então é isso, gente. Desculpa aí alguns barulhos externos, cachorro passando, gente gritando. É que eu tô com a janela aberta aqui e as pessoas, né, fazem seus barulhos aí externos às vezes e saem nos vídeos. Peço perdão por isso, tá? Deixa o like, deixa teu comentário, conta se você já teve alguma vivência assim, alguma experiência nesse sentido ou parecida, comenta, compartilhe o vídeo, coloca lá naquele grupo do Zap para muita gente, para as pessoas, manda para aquele amigo, para aquela pessoa que você acha que esse vídeo vai ser orientativo, instrutivo. Não esquece o like e se não for inscrita no canal, por favor, inscreva-se no canal. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. O canal vem crescendo, estamos muito felizes com o crescimento do canal. Só está faltando você se inscrever também agora, deixar seu comentário, deixar seu like e compartilhar. Ajude o canal a crescer e ajude a nossa mensagem a chegar mais longe. Estamos fazendo um trabalho bonito. Precisamos da tua ajuda, da tua colaboração. Não esqueça o like, o compartilhamento, a inscrição no canal, ative as notificações e comente, interaja, participe comigo. Um grande abraço.